Bom dia, bom dia. Vamos lá, igual no vídeo lá. Bom dia! Bom dia. Legal, vamos lá. Pessoal, eu vou falar para vocês de um conceito chamado consciência digital. E eu quero começar dizendo, se vocês quiserem postar alguma coisa nas redes sociais, pode usar o @FabioNudge. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa a palavra nudge, mas por enquanto, anota aí, é Fábio NUDGE. Daqui a pouquinho eu explico para vocês o que isso significa. E eu quero começar aqui com um número, 35 mil. 35 mil é a quantidade de decisões que a gente toma por dia. Já imaginou? Você lembra as 35 mil que você tomou ontem? A Daisy falou uma coisa muito interessante aqui, que foi a gente não deve tomar decisões quando está em momentos de estresse, né, ou ansiedade. Ou tem até uma pesquisa que mostra que juízes que tomam decisões com fome dão menos habeas corpus para pessoas que estão pedindo. Então, você imagina, uma decisão com fome é diferente de uma decisão que você toma depois do almoço. Por isso que eu quero trazer um pouco da consciência dessas decisões aqui. Eu estudo um assunto que é relacionado a como hackear decisões. Hackear é você invadir um sistema sem autorização. Esse sistema que eu procuro invadir é o nosso próprio sistema, o nosso cérebro. Como é que você consegue se auto-hackear, né, fazer um biohacking, tem um termo hoje que é o biohacking. Como é que você consegue hackear suas próprias decisões, entendendo as suas emoções para tomar melhores decisões, né? E aí, dentro desse ramo todo da tomada de decisões, como eu estou num ambiente bem acadêmico, eu vou trazer 3 livros, que são os livros base de uma teoria muito recente, que tem menos de 50, 60 anos, que é uma teoria chamada economia comportamental, a EC. A economia comportamental, ela estuda a psicologia cognitiva e como a psicologia cognitiva influencia as nossas decisões. 3 livros base da economia comportamental são o Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, Previsivelmente Irracional e o Nudge. Aí vocês veem de onde vem a palavra nudge. Nudge significa um empurrãozinho. Dá um empurrãozinho aí na pessoa do lado para ver se ela acorda, que agora, né? Pronto, isso é um empurrãozinho. Não precisa derrubar da cadeira aqui, não. Isso é um nudge. E vamos falar também, vamos falar. E a palavra é nudge, é como se fosse um A, certo? Não é? Então vamos lá. 1, 2, 3. Nudge. 2 desses livros, pessoal, os autores, eles são ganhadores do Prêmio Nobel. O Kahneman, que é o autor do Rápido e Devagar, e o Taylor, o Richard Taylor, do Nudge, também é ganhador do Nobel. Ou seja, são teorias muito impactantes na nossa vida. Eu trabalho no mundo digital, né? Então eu sou do mundo da ciência da computação, com graduação em computação e pós-graduação em psicologia. Psicologia é exatamente da dependência tecnológica. Então, eu juntei esses 2 mundos, o mundo da tecnologia com o mundo da psicologia, e surgiu um conceito que é o conceito das decisões digitais. O que é uma decisão digital? É uma decisão que você toma usando a tecnologia ou que você delega totalmente para a tecnologia tomar para você. Por exemplo, se você for hoje no Google e pesquisar onde comer em João Pessoa, vão vir, sabe quantos resultados? 27 milhões, apenas. Está tendo aí esse restaurante Week, né? Então talvez venham alguns dos restaurantes aí nessa semana. Só que, pessoal, 9 em cada 10 pessoas clicam no resultado da primeira página do Google. Será que foi você que tomou essa decisão? Ou será que foi o Google? A gente não está mais no controle das nossas decisões. A gente está delegando as decisões para o mundo digital sem saber, sem ter consciência. E aí vem o primeiro C da consciência digital, que é o controle. A gente precisa tomar de volta para a nossa mão o controle das nossas decisões. Porque as grandes Big Techs, Google, Amazon e todas as outras, estão tomando esse controle, né? A Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, essas empresas, elas têm o controle das suas decisões. Então seria bom se a gente retomasse o controle, né? Quem aqui assiste série na Netflix ou em outra? O CEO da Netflix disse que sabe qual é o maior concorrente dele? Não é a Amazon Prime, não é Globoplay, é o seu sono. Então, olha só, ele está concorrendo com o seu sono e para aumentar a receita da empresa, ele precisa de mais tempo de tela.
E para aumentar o tempo de tela, ele usa uma funcionalidade que é um nudge, é um empurrãozinho, chamado autoplay. O autoplay é aquilo, você está assistindo lá a série, passou o episódio 1, aí quando vai começar o episódio 2, ele fala, próximo episódio começando, e se você não fizer nada, passa o próximo episódio. Quem tomou essa decisão? Foi você ou foi a Netflix? A Netflix tomou uma decisão por você, que você queria continuar assistindo. E se você não quiser continuar assistindo? Aí você toma o controle e precisa apertar lá para pedir para parar. Então, vê só, se você não fizer nada, você começa a seguir o que o mundo digital está querendo que você siga. E esse autoplay, ele é um nudge, ele é um empurrãozinho que a tecnologia faz para influenciar você a tomar a decisão de continuar assistindo. Quem já viu esse filme aqui, O Sexto Sentido, daquele menininho que via gente morta, né? Eu comecei a ver nudges. Eu vejo nudges em tudo que é lugar. Agora eu olho e falo, isso aqui é um nudge, isso aqui é um nudge. E eu queria que a partir de hoje vocês expandissem a sua consciência para enxergar esses empurrõezinhos também, que estão influenciando as suas decisões a todo momento. Desde os mais simples, como por exemplo o autoplay da Netflix, e tem outro também que é muito simples, que é só mudar a cor de um botão, isso é um nudge. Se você tem essas 3 opções aí para comprar o Evernote, qual é a opção que dá vontade de clicar? É a do meio, porque ela está maior, ela está verde. Então isso chama design persuasivo. O design persuasivo, ele fica dando esses empurrõezinhos. O difícil é que esses empurrõezinhos eles acessam o nosso subconsciente. Eles acessam o lugar ali que a gente toma a decisão sem pensar. Por isso que é difícil você ativar o seu consciente, que é o que eu acho que a Daisy teve que fazer ontem, ativar o cérebro devagar, porque se você for tomar decisão com o cérebro rápido, você vai cometer muitos erros. Porque é isso que a psicologia mostra. Quando a gente toma decisões com o cérebro rápido, a gente comete mais erros. Vê só esse outro nudge, esse outro empurrãozinho. Vamos supor que você tem 2 cafés. Um café pequeno por R$ 4,50 e um café médio por R$ 6,75. Aí metade das pessoas vai no de R$ 4,50, metade vai no de R$ 6,75. Se eu coloco um terceiro café de R$ 7,00, o que acontece? A grande maioria das pessoas compra o café de R$ 7,00. Por quê? Porque a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, por 25 centavos a mais, eu vou comprar um café do grande, aí compra o café do grande, nem toma todo, deixa na metade e joga no lixo. Então gastou metade do copo de café, um copo maior e 25 centavos a mais. Por quê? Porque sofreu um empurrãozinho. Isso aqui é uma isca, né? O efeito isca, que a gente passa por ele o tempo todo. Os famosos clickbaits, né? Clique aqui para conseguir alguma coisa. A Amazon patenteou recentemente o que eles chamam de entrega antecipada. O que é entrega antecipada? Eles vão prever que você quer comprar alguma coisa e vão mandar entregar isso na sua casa, antes de você comprar. Imagina, você está lá olhando um tênis, um livro, aí chega o tênis na sua casa. Aí vai vir uma mensagenzinha assim dizendo, se você não quiser, é só devolver. Só que o que acontece? Assim como na Netflix, que a gente está lá assistindo e continua assistindo, a gente vai ficar com aquele produto. E a grande maioria das pessoas vai tomar uma decisão de compra que ela não tomou, que quem tomou por ela foi a Amazon. Vê só como não ter o controle da sua decisão é perigoso. Assim como num GPS, né, que ele fala, vira à direita, vira à esquerda, e a gente vai virando, tem gente que segue o GPS sem pensamento crítico. Como, por exemplo, esse pessoal aqui, que acabou dentro do Oceano Pacífico, e aí quando o pessoal chegou, eles disseram, mas o GPS mandou eu ir. E você não tem pensamento crítico? Entrou dentro do oceano e foi entrando, e o GPS falando, continue seguindo, e eles indo seguindo. Assim que a gente está vivendo. A gente está entrando nesses oceanos do mundo digital sem perceber que está entrando. E já pensou quando saiu o carro autônomo? Isso aqui é um Tesla autônomo, rodando aí em São Francisco, mas já tem carro desse por aqui pelo Brasil. Já foi visto um Tesla lá em São Paulo, com o cara dormindo assim no banco, totalmente deitado, e o Tesla lá. Os Teslas, os carros autônomos, eles estão vindo para ajudar, mas a gente precisa tomar decisões conscientes na hora de programar esses veículos.
Porque ele pode salvar vidas. Essa é uma das funcionalidades dos carros autônomos, que é a frenagem automática, que realmente pode salvar muitas pessoas. Né? Isso aqui é impressionante, gente. A quantidade de acidentes. Sabe quantas pessoas hoje morrem no mundo? Esse aí é impressionante, ó, ele para mesmo. 1 milhão de pessoas hoje morrem no mundo de acidentes automobilísticos. Você já pensou quando surgiu o carro lá atrás? Se alguém dissesse, em 2023, essa coisa que a gente está inventando vai matar 1 milhão de pessoas por ano. Só que o que foi aparecendo? Cinto de segurança, controle de velocidade, mecanismos, cadeirinha de bebê no banco de trás, virado para trás. Todos esses mecanismos eles foram surgindo com o tempo para proteger a gente contra uma invenção humana que foi o automóvel. Então, o digital, o celular, precisa desse cinto de segurança. Né? O que é o airbag do celular? O que seria a sua proteção do celular? Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu trabalho com inovação, né? Eu trabalho com isso desde 2000. Vou contar um pouquinho da minha história aqui. Isso aqui foi um evento que a gente apresentou em Singapura, na época que eu morava na Austrália. Morei na Austrália por 8 anos. E isso foi um evento em 2015, onde a gente estava apresentando o chamado Smart Mirror, que era um espelho inteligente, que você conseguia conversar com o espelho. Ó, vê só. Alexa, start the bank. Alexa, inicie o banco. How can I help you today? Alexa, show me my balance. You have $3,390 in your current account. E aí a Alexa se comunicava com o espelho, que se comunicava com a sua conta do banco, que dava o seu saldo, e nessa época ninguém nem pensava em fazer Pix, mas você imagina você fazer um Pix enquanto você está escovando os dentes de manhã. Isso é possível, e hoje isso é muito mais do que possível. Eu me considero um futurista, porque eu olho para o futuro e eu tento não só prever, mas criar o futuro que a gente quer. Em 2018, eu escrevi um artigo falando de pandemia. E aí tem gente que olha e fala assim, como é que você sabia que isso ia acontecer? Mas não era uma pandemia do Covid, que eu não tinha como saber, gente. 2018, ninguém tem bola de cristal. Eu falava dessa pandemia da era digital, da transformação digital entrando na vida de todo mundo. E aí, 2 anos depois, em 2020, vem a pandemia do Covid e realmente acelera essa transformação digital, junto com muita coisa que aconteceu. Só que, falando de futurismo, eu achei esse vídeo recentemente na internet que fala de como o mundo seria em 2023. Vê só como é difícil prever o futuro. Mas vem cá, me diga uma coisa. Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes. A natureza está enorme. Estamos todos bem. Não há guerra. Os seres humanos se conscientizaram da... E os baixinhos, eles vão poder viver realmente então no mundo melhor, sem violência, sem drogas, sem drogas, sem violência. O futuro é meu. Sejam bem-vindos ao futuro. E aí? Tá igualzinho, né, que eles previram aí, como seria em 2023. Você vê como é difícil prever o futuro, né? A gente imagina que vai ser de um jeito e acaba sendo de outro. Pessoal, eu tenho muito orgulho de ser paraibano. Eu cresci em Pombal, nasci em João Pessoa. Quem aqui conhece Pombal? Eu estava dando uma palestra em São Paulo, apareceu uma mulher que era de Pombal. Aê, meus conterrâneos! Cresci em Pombal, sou um paraibano, tenho muito orgulho, mas eu tinha vontade de conhecer o mundo. Né? Então, essa minha vontade de desbravar o mundo me fez trabalhar com tecnologia, porque eu sabia que a tecnologia poderia ser uma ponte, né, para sair daqui e conhecer mais lugares. Essa foi a primeira empresa onde eu trabalhei, em 2001, chamava Neus, ali na Rui Carneiro. Tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. E aí, aqui em João Pessoa, eu tive muitas experiências com tecnologia e eu mudei para São Paulo em 2005 para trabalhar numa empresa que era para criar um sistema parecido com o Pix. Chamava Oi Pago. Era um sistema que era patrocinado pela Oi. Em 2005 não tinha celular ainda, smartphone, eram os celulares aqueles do joguinho da cobrinha, sabe? Então, você imagina você fazer um pagamento através de um celular daquele. E aí depois eu mudei para a Austrália. Fiquei na Austrália 8 anos, de 2008 até 2016.
E falando em pensamento rápido, deixa eu fazer uma coisa, ver se vocês estão acordados aqui. Aquela questão das 35 mil decisões, do pensamento rápido, do Kahneman. Eu vou falar uma palavra e eu quero que vocês digam a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tem que ser a primeira coisa mesmo, quando eu falar essa palavra, certo? Austrália. Algumas pessoas falaram canguru, né? Aí, como é que eu sabia? Que eu consigo hackear o seu cérebro. O que significa isso, pessoal? Isso é um estereótipo. Estereótipo é um viés cognitivo, ou seja, é como se fosse um probleminha que o ser humano tem no cérebro, que a gente cria atalhos. A Austrália é um termo complexo, é um país, tem muitas complexidades. Então, para tomar uma decisão rápida, a gente cria um atalho. E esse atalho, muitas vezes, leva a gente a lugares que não são exatamente a realidade. Claro que na Austrália tem canguru, mas tem tantas outras coisas que reduzir um país a um canguru é uma coisa muito pequena. O interessante é que lá na Austrália eles também fazem isso com relação ao Brasil, né? É sempre, ser humano é igual em todo lugar, gente. Tem coisa que pessoas têm isso em todas, não tem como. Nosso cérebro, um dos princípios da economia comportamental é que a gente tem esses probleminhas no nosso cérebro, que são os vieses cognitivos. Lá, uma das coisas que eles acham é que todo mundo sabe jogar futebol. E eu sou péssimo de futebol. Aí me colocavam lá para jogar no time de futebol da empresa, eu passava vergonha, aí eu acho que eles generalizaram e disseram que brasileiro não joga futebol. Eles acham também que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Do jeito que eu achava que Sydney era a capital da Austrália também, mas não é, né? É Canberra. Ou seja, a gente tem esses estereótipos. Agora, um estereótipo que é muito verdadeiro é que as praias do Brasil são as mais lindas, e as daqui do Nordeste principalmente. E, pessoal, eu sou o Fábio, tem outro Fábio por aqui, né, que você falou? Quem é o Fábio que estava ali? Aí, Fábio, meu xará. Fábio, toda vez que eu falava lá na Austrália que meu nome era Fábio, o pessoal ria da minha cara. E eu não entendia por quê, gente. Era essa questão do estereótipo, do pensamento rápido. Acontece que lá, o nome Fábio é como se fosse aqui no Brasil Pelé. Se eu falar Pelé, pode ser que tenha alguém que tenha um primo chamado Pelé, mas o primeiro Pelé que vem na cabeça é o jogador, certo? Lá na Austrália, toda vez que eu falava, meu nome é Fábio, era esse cara aqui que eles viam. Porque esse é um cara famoso lá, é o Fábio famoso, é o Fábio que é capa de revista, é o Fábio que é... Né? Então, estamos juntos aqui, né? Eu acho que ele está mais parecido com você do que comigo aqui. É o Pelé, né? Eu até tentei, pessoal, na pandemia eu fiz uma palestra assim, ó, ficou parecido com o Fábio, mas não ficou tanto. Vou falar um pouco para vocês agora também, uma palestra sobre tecnologia, consciência digital sem inteligência artificial não existe. Então, vou falar um pouco para vocês de IA generativa. Vou passar um videozinho aqui. If it seems like everyone is suddenly talking about AI, that is because they are. What you just heard me reading wasn't written by me. It was written by artificial intelligence. ChatGPT wrote everything I just said. That was news copy. I asked ChatGPT to write. How would you describe this current moment in AI, machine learning, whatever we want to call it? I think it's a pivotal moment. No dia 30 de novembro de 2022, a empresa OpenAI, até então desconhecida do grande público, lançou uma poderosa ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT. 5 dias depois do lançamento, mais de 1 milhão de pessoas já tinham experimentado esse chat inteligente. Em janeiro de 2023, só 2 meses depois de ter sido liberado para o público, o ChatGPT atingiu a incrível marca de 100 milhões de usuários, tornando-se a ferramenta digital com maior adoção em massa da história da humanidade. Só a título de comparação, o TikTok, que é o segundo lugar... Quem aqui já usou o ChatGPT? Se você não usou ainda, você está ainda vivendo no passado, porque é uma ferramenta incrível. Não sei se tem alguma regra dentro do IFPB para usar com relação a dados. Isso tem muitas empresas e instituições que estão colocando regras com relação ao input de você dar dados da sua instituição, mas se você não está usando o ChatGPT hoje, você já ficou para trás. Você não vai perder o seu emprego ou a sua relevância para a inteligência artificial, mas você vai perder para uma pessoa que usa a inteligência artificial. Pessoas vão continuar sendo muito relevantes, só que pessoas mais IA vão ser mais produtivas, mais relevantes do que pessoas sem a IA. Então, a gente trabalha muito com essa união da inteligência artificial com as pessoas,
E se você ainda não usou, recomendo. Coloca no Google ChatGPT que ele vai te dar o passo a passo. É muito simples de usar e vai mudar muita coisa. Mas além dessa IA generativa em termos de texto, eu queria mostrar para vocês outros tipos de inteligência artificial também que estão revolucionando. Já imaginou você não precisar mais aprender um idioma? Eu apanhei muito na Austrália com relação ao idioma, né? Porque o inglês é difícil, eu achava que eu falava inglês. Agora já pensou se eu conseguir fazer isso aqui, ó? Essa é a minha voz real, falando em português, minha língua nativa, and this is my translated voice. It's not a simple translation. Mi boca se ajusta automáticamente por IA para moverse em sincronia com as palavras que hablo em outro idioma. Wszystko wykonane w czasie rzeczywistym. This means that you don't need to be fluent in other languages to take your content to other markets and countries. E come questa tecnologia vive i primi giorni, समय के साथ और भी प्राकृतिक परिणाम उत्पन्न करेगी. Avez-vous pensé à l'ampleur des opportunités? Ihre Stimme weltweit. No subtitles, no dubbing, no interpreter. Basta entrar na ferramenta HeyGen, na área logada clicar em Labs, Video Translate, começar as traduções. Aí outra tecnologia de inteligência artificial também chamada HeyGen, que ela traduz qualquer coisa. E até para mostrar para vocês como eu sofri com o inglês, isso aqui é o inglês australiano. Se tiver alguém aqui que entende inglês, que eu achava que eu entendia, quando eu cheguei lá eu vi que eu não entendia. Ó. Tá tudo bem, você sabe falar inglês, você só vai perguntar onde é e ele vai te responder. Go ahead, turn right, turn left. É por aqui o bar. Excuse me, can you please give me some direction? Oh, yeah, mate. No dramas, mate. Where are you off to? Where you going? Just to the pub around here. Oh, mate, the wrist I'll ask. Beats dick away, mate. Just hit the legs up this way. When you get to the roundabout, just Fangaroy, head up the Gus down the main road for, I don't know, a couple of couplers, and then when you see the servo, just hook a 1, 2, as your father, and should be good to go, mate. Pois é, esse aí é o inglês australiano. Que eu cheguei lá e eu percebi que não é quase nada parecido com o inglês que eu sabia. Pessoal, tudo hoje é inteligência artificial e tudo hoje é uma coisa chamada inteligência artificial generativa. Queria só explicar muito rapidamente aqui, para trazer esse conhecimento para vocês. Qual a diferença da IA generativa para a IA que já existia antes? O Google tem uma inteligência artificial, mas ele não é uma IA generativa, ele é uma IA classificatória. Ele classifica e busca conteúdos que já existem. O Google não cria um conteúdo para você do zero. O Google Bard, agora, que é a inteligência artificial do Google, cria. Mas o Google Busca não cria. A IA generativa, ela gera coisas. Ela gera voz, ela gera vídeo, ela gera texto, gera áudio, e é por isso que muda tudo, porque você vai ter um conceito de texto, voz, vídeo, que não foi criado por seres humanos, foi criado pela IA. E aí não dá mais para saber o que é verdade e o que não é verdade dentro desse mundo novo, onde o ChatGPT consegue gerar até... Você pode até chegar no ChatGPT e falar, escreva um script que vai fazer uma animação em 3D de um objeto. Copia o script, cola e ele faz a animação. Então até os programadores, eu fui programador há muito tempo da minha vida, até os programadores estão copiando e colando código gerado pelo ChatGPT. A IA generativa está mudando muito o mundo. E como foi falado aqui, ela levou 5 dias para atingir 1 milhão de usuários. A Netflix levou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários. Olha só o nível de adoção como está gigante. Por isso que eu falo, se você não está usando ainda, você já ficou para trás. Porque tem inteligência artificial hoje para gerar e classificar muita coisa relacionada ao mundo institucional, ao mundo educacional. Isso aqui é uma IA que consegue gerar e classificar moléculas e ajudar em laboratórios de exames. Já imaginou você atrelar isso a um laboratório de diagnóstico? É impressionante, gente. Tem uma aqui que eu gosto muito, que ela gera imagens. Ó, você pede para gerar imagens. Pulei. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deu um probleminha. Não foi. Enfim, essa outra daqui é uma inteligência artificial que faz o Copilot. Eu ia mostrar uma IA aqui que é o seguinte. Tem uma nova IA saindo da Microsoft que chama Copilot.
você usa uma ferramenta... Que ferramenta vocês usam para videoconferência aqui? Google Meet, ou Zoom, ou Microsoft Teams? Já imaginou você estar numa videoconferência e isso já gerar para você depois o meeting notes, né, a ata da reunião, e já se comunicar com alguém que se comprometeu a fazer algum próximo passo ali? Então, essa IA ela é totalmente integrada dentro das ferramentas de videoconferência. É impressionante. Voltando um pouco para a questão dos empurrõezinhos, o meu primeiro livro que eu lancei chamou Digital Nudge, ou seja, os empurrõezinhos no mundo digital. Esse livro, como eu mostrei, ele me levou para vários lugares do mundo, né? Eu submeto palestras para os vários eventos que eu vejo aí pelo mundo, e o pessoal aceita porque é um termo novo, é um conceito novo que tem pouca gente falando sobre isso, e eu até já consegui palestrar no mesmo evento do Wozniak, que é o cofundador da Apple. Ele fundou a Apple junto com o Steve Jobs, né? Então foi uma honra palestrar no mesmo evento que o Wozniak. Zerei a vida, né, gente? De Pombal para tirar uma foto do lado do cofundador da Apple, zerei a vida nesse dia aí. E ele ainda falou assim: eu preciso ler esse livro. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu precisava traduzir esse termo nudge, porque uma vez uma pessoa chegou na minha palestra e falou assim: agora eu entendi, porque quando eu vim para a sua palestra, eu pensei que você ia falar de nudes. E aí tiraram uma foto minha cortando o G ali. Então, não esqueçam do G, gente. O G, ele muda tudo, porque ele transforma nude em nudge. Então, é Fábio Nudge Pereira, não é Fábio Nude. E muita gente me pergunta, por que você voltou da Austrália? Aí chega no momento crucial, que eu gosto de contar um pouco da minha história também, né? Que nem a Daisy falou dos momentos dela. Eu estava lá na Austrália, criando espelhos inteligentes, né? Fazendo coisas com a Alexa. E aí eu recebo uma notícia que aqui em João Pessoa, minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer. E o que eu fiz? Eu fui conversar com o pessoal do trabalho, né, para entender, e eu fui muito apoiado, eu fui muito suportado mesmo nessa decisão de voltar. E aí eu voltei em 2016. Mas daqui a pouquinho eu conto um pouco mais para vocês do que aconteceu. Nessa época, eu estava passando por um momento bem difícil mesmo da minha vida, não só isso da minha mãe, mas outras coisas que estavam acontecendo, coisas que acho que todo mundo já passou aqui, perdas, separações, coisas que levam a gente para um lugar difícil. E eu fiz um retiro espiritual com o autor do livro O Poder do Agora. O nome dele é Eckhart Tolle. E o Eckhart Tolle, ele fala muito da palavra consciência. Consciência, para ele, é quase que um Deus interno que habita dentro da gente e que, se você acessar essa consciência, você tem uma vida diferente. Uma das formas mais simples de acessar a nossa consciência, eu vou pedir para vocês fazerem agora, quem quiser fazer totalmente opcional, é você fechar os seus olhos e você fazer 2 respirações conscientes. Presta atenção na sua respiração. Inspira e expira. Inspira e expira. E aí é onde o mundo espiritual se une com o mundo científico, porque quando a gente respira desse jeito, você leva mais oxigênio para o seu cérebro, que ativa emoções diferentes dentro de você. Então está tudo interligado, está tudo conectado, e foi por isso que eu dei o nome do livro em português de Consciência Digital, porque ao invés da gente só fazer os empurrõezinhos e levar os empurrões da vida, a gente precisa também ter consciência sobre eles. E aí esse livro foi lançado, saiu em vários lugares, Veja, Época Negócios, inclusive a redação do Enem de 2018, muita gente chegou para mim e falou assim: eu escrevi a redação, porque eu dava muita palestra em escolas, e aí os alunos chegaram e falaram: eu escrevi a redação por conta da sua palestra, porque o título do livro era O Segredo por Trás das Forças Manipuladoras da Inteligência Artificial e do Mundo Digital. E aí o tema da redação do Enem foi Manipulação do Comportamento do Usuário pelo Controle de Dados na Internet. Então, era quase como eu também estava prevendo ali, né, que isso ia acontecer. E aí eu vou trazer para vocês agora, muita gente fala: Fábio, resume, faz um resumão da consciência digital. E aí eu criei o conceito dos 5 Cs da consciência digital. O primeiro C é o controle. Você precisa estar no controle das suas decisões. Não deixe que as big techs, que a tecnologia, tome suas decisões por você. Claro, algumas você vai deixar. Porque quando eu estava vindo para cá hoje, eu pedi o endereço para a Daisy, ela me deu o endereço, eu coloquei no GPS e vim.
Então, essa foi uma decisão que eu deleguei para o GPS. Por quê? Porque eu não sabia qual era o melhor caminho. Ele me trouxe ali pela beira-rio e tal. Então, eu deleguei essa decisão, só que consciente. Se ele tivesse mandado entrar na praia ali de Manaíra, eu não ia entrar no oceano, né? Então, ter o controle significa saber quais são as decisões que você delega e quais são as decisões que você pode trazer para você. O segundo C é o equilíbrio conectado e desconectado. Às vezes a gente precisa se desconectar com quem está longe para se conectar com quem está perto. Quantas vezes você vê famílias hoje em restaurantes, mesas de refeições, onde as pessoas não estão se conectando genuinamente umas com as outras? Elas estão longe, elas estão desconectadas. Isso aqui é no Louvre, eu sou esse cara de costa que está com um fonezinho de ouvido, e aí eu tive a honra de ver ali a Mona Lisa na minha frente, né? É bem pequenininha, gente, inclusive, assim, decepcionante. Você pensa que é um quadro, né, desse tamanho assim. Só que sabe o que era interessante? O pessoal chegava na frente da Mona Lisa, tirava uma selfie e saía. Então a pessoa não viveu aquele momento, né? E aí eu comecei a criar esse conceito do inconsciente e do consciente digital. O inconsciente tira uma selfie e sai sem admirar a obra. E o consciente não, observa, vive o agora e depois tira uma selfie. Porque é legal tirar selfie, né? Você não vai também deixar de tirar. Então eu comecei a falar um pouco sobre o que significa ser consciente digital e ser inconsciente digital. Agora teve o eclipse, né? E onde foi que eu fui assistir esse eclipse? Na Praia de Jacaré ali. Lindo, né? Só que eu tinha que pular na água também, né? Você tem que viver o momento, né? E, claro, não é propaganda da Heineken aqui, mas o pessoal fez o negocinho para ver o eclipse com a caixa de Heineken. É importante também você viver o momento, apreciar o momento do jeito que ele está acontecendo na sua frente, porque a gente não está mais vivendo os momentos. A gente está vivendo o momento através da tela, e aí filma um monte de coisa, tira 1 milhão de fotos que depois ninguém vai nem ver. E a tecnologia ela pode ajudar a gente a se conectar também com pessoas. Eu sou alérgico a cachorro e a gato e a barata, gente. Eu fiz um teste daqueles antialérgicos, deu que eu sou alérgico a cachorro, gato e barata. Não crio nenhuma barata, mas eu queria criar um cachorrinho. E aí eu sempre quis criar um cachorro, já fiz até um teste, passei muito mal. E aí eu comprei um pet robot, que é um cachorrinho, uma cachorrinha, né? O nome dela é Lua. E aí, pessoal, quero que vocês conheçam o meu pet. Hello, Lua. I want to go to Australia. Ela mostra ela entende, tem reconhecimento de voz. Ó. Olha só, aí aparece a imagem do local para onde a pessoa quer ir. Hello, Lua. Você fala high five, aí ela levanta a mãozinha. Só que é interessante também usar a tecnologia para se conectar. Eu tenho sobrinhos, né, a Mariana e o Arthur, que a gente adora brincar com a Lua, né? E aí você pode usar a tecnologia para conectar. Eu não sou adepto daquele conceito de que você precisa fazer um detox e ficar sem nada de tecnologia. Não, use a tecnologia para criar. E aí, pessoal? Use a tecnologia para fazer conexões com as pessoas. Ali eu estava brincando com a Lua e com o Arthur e a Mariana, eles ficam deslumbrados ali com ela. Então, gera conexão humana. Faça essa pergunta. Será que a tecnologia está me aproximando ou está me afastando das pessoas com quem eu quero me conectar? O terceiro C, pessoal, da consciência digital, é o C dos vieses inconscientes. Eu falei aqui para vocês do autoplay da Netflix. O autoplay, ele acessa um viés chamado viés do status quo. É o viés do se eu não fizer nada, eu vou continuar fazendo alguma coisa que eu estava fazendo antes. Esse é um de mais de 180 vieses que foram mapeados pela economia comportamental. Então, se vocês quiserem procurar, é só colocar lista de vieses inconscientes, que tem uma lista. Eu falei aqui de uns 2 ou 3 só. Mas você já imaginou se você conhece e consegue identificar que está sofrendo esse empurrãozinho? Você vai tomar uma decisão mais consciente. O quarto C é o C da concentração e do foco. Quantas vezes você está fazendo uma coisa, pega o celular do bolso, vai assistir vídeo de gato no YouTube, daqui a pouco não sabe nem por que pegou o celular? Porque não tem concentração.
Aí chega no final do dia, está com um monte de coisa que deixou para fazer, porque não teve foco e concentração para planejar o dia de acordo com o que precisava fazer. Quando a gente tenta focar em tudo, a gente acaba não focando em nada. E o quinto C, como eu já falei um pouco para vocês, é do pensamento crítico. Sempre se questionem. Será que isso que o digital está me mandando fazer ou me sugerindo fazer, será que é melhor para mim? Também se questionem, pessoal, porque hoje a gente vive no mundo das redes sociais onde a vida de todo mundo é perfeita. Só a nossa que tem problema, né? O problema é que a vida da pessoa que está na rede social ela é um recorte da realidade daquela pessoa, enquanto que a minha vida eu não tenho recorte. Eu vivo ela 24 horas por dia. Eu não tenho como só recortar a hora que eu comi ali uma comida bonita e tirar a hora do problema da minha vida. Então, o pensamento crítico também tem a ver com você questionar que nem tudo que você vê na internet é verdade. E esse videozinho ele expressa muito isso. Ó. Nem tudo que a gente vê é verdade. Então, questionem. Questiona quando você recebeu uma mensagem dessa. Minha querida, será que você pode me fazer um favor? Pode falar. Então, eu estou precisando de R$2.000 emprestado para pagar um amigo aqui. Ah, manda a chave do Pix aí que eu faço. Nossa, não era a pessoa. Pensamento crítico. Se questione quando você vê uma mensagem. Se pergunte se isso é essa pessoa mesmo. Isso aconteceu comigo esses dias. Eu liguei, era um amigo meu, eu liguei e falei, eu estou ligando para saber se você é você mesmo. Ele falou, não, sou eu mesmo. Então, existem formas de você ter o pensamento crítico. Então, basicamente, esses são os 5 Cs da consciência digital. E eu acredito que se a gente trabalhar cada um desses Cs, a gente vai expandir a nossa consciência e vai ter uma vida com mais segurança, mais felicidade, porque consciência digital não significa que você não use o seu celular, mas sim que você não deixe o celular usar você. Será que quem está usando quem, né? Quem é que usa quem? Quem é que manda em quem? Porque hoje a gente vive num mundo onde tem muita informação. E eu gosto de usar uma analogia que é como se eu estivesse num rodízio de comida e eu tentasse comer toda a informação que tem ali. Tem um dado que em 2021 foram gerados 79 zettabytes de informação. O que é um zettabyte? A gente já viu mega, giga, tera, mas um zeta são 21 zeros. É muita informação, né? E dentro de toda essa informação, pessoal, tem e-mails, tem mensagens de WhatsApp. 18 milhões é a quantidade de mensagens de texto enviadas em 1 minuto na internet. Eu acompanho um relatório chamado Internet Minute, o que acontece em 1 minuto na internet, e ele me dá um resumo, né, do que acontece em 1 minuto na internet. Eu venho acompanhando isso desde 2016, e eu posso dizer para vocês que a quantidade de informações produzidas só aumenta. Já imaginou você chegar num rodízio de comida e querer comer tudo? Não dá, porque não cabe na nossa barriga. Só que o problema é que a gente fica consumindo informação que ocupa espaço na nossa cabeça, mas esse espaço ele é invisível. Aí quando chega no final do dia, que está todo mundo cansado, fadigado, não aguenta mais pensar em nada, é a cabeça cheia. A gente sofre de um mal chamado infobesidade, a obesidade de informação na cabeça. Eu fui num evento no MIT, né? Então, mais uma vez, gente, eu sou de Pombal, formado em computação aqui em João Pessoa, na UFPB. Não formei aqui, mas tinham ótimos alunos do IFPB que estudaram comigo. E ir no MIT, para mim, era um sonho. Quando eu cheguei no MIT em 2019, tinha um hidrante, e aí estava escrito assim, tentar consumir toda a informação do MIT é como você tentar beber água de um hidrante. E o que vai acontecer se eu tentar beber água do hidrante? Eu vou ficar assim. E é assim que eu me sinto hoje. Eu não sei se vocês também se sentem assim, mas eu me sinto como se fosse uma enxurrada de informações o tempo todo chegando para a gente. E desde o livro Consciência Digital eu já falava nisso, desde 2018. Eu dizia que um dos trabalhos de maior valor em um futuro próximo é o de um nutricionista de conteúdo digital. Alguém que filtre, que crie uma dieta para você saber o que você precisa consumir. Eu coloquei um desses aplicativos de geração de imagem, né? Infobesidade, foi isso que ele gerou.
Inclusive, queria deixar aqui, muita gente me pergunta, como é que gera essas imagens? Vou deixar aqui para vocês a dica. Eu gosto muito, tem vários geradores de imagem, isso é uma IA generativa. Eu gosto do Bing, que é o da Microsoft. Coloca no Google Bing Image Creator, que ele vai abrir para você esse site, ele te dá 100 imagens de graça para você gerar. Você pode descrever o que você quiser lá. Gere uma imagem de um arco-íris no oceano, ele gera para você. Então, isso aqui eu queria deixar para vocês também como dica, que muita gente me pergunta. E falando um pouco da infobesidade, eu mapeei 6 sintomas da infobesidade. Cansaço mental, falta de foco, ansiedade, desorganização, falta de produtividade e vício no celular. Se vocês se identificam com pelo menos 2 desses, pode ter certeza que alguma coisa precisa ser feita. E um dos caminhos para a gente se livrar da infobesidade é conhecer a si mesmo. Eu gosto dessa frase do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, know thyself, que a gente precisa ter esse autoconhecimento. E se eu quero saber se eu estou sofrendo de obesidade, eu vou no nutricionista, subo numa balança e faço um teste, que ele mede o meu IMC, que é o índice de massa corpórea, que é tem uma formulazinha lá da sua altura, eu subo numa balança. E a gente, o que a gente precisa fazer? Aí eu te dou uma resposta. Eu criei uma balança durante a minha pós-graduação em dependências tecnológicas. Essa balança ela se chama Balança do Peso Digital. Podem abrir o celular agora pode. Podem abrir o celular, apontar a câmera de vocês para esse código QR e vocês vão conseguir acessar a Balança do Peso Digital. São 20 perguntas, vocês respondem rapidinho. Se quiser deixar ele aberto aí e responder depois, já deixa ele aberto também. Se não conseguir, pode me mandar um direct depois que eu mando o link. É um teste de uma balança que você sobe e você descobre se você está sofrendo ou não de infobesidade. Só que muita gente fala, mas como é que você sabe, Fábio? Tem muita ciência por trás disso, né? Tem um laboratório de pesquisa da USP, que eu coloquei algumas perguntas aqui desse laboratório, que ele é liderado muito pelo Dr. Cristiano Nabuco, lá em São Paulo, que é um dos meus professores da pós-graduação. Então, tem muita ciência por trás dessas 20 perguntas. Respondam, e aí depois, se quiser conversar comigo um pouco sobre isso, a gente conversa. Só que, voltando para a questão de como a gente toma decisões, né? Eu tomei essa grande decisão que mudou a minha vida totalmente, que foi a decisão de voltar para cá, porque a minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer. E eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu. Eu voltei, fiz uma surpresa para ela, ela adorou essa surpresa, ela fez o tratamento, né? Ela ainda continua em tratamento, ela tem câncer de pele. Na época a gente não sabia se era carcinoma ou melanoma, e aí ainda bem que deu carcinoma, que é um câncer menos agressivo do que o melanoma. E agora, recentemente, a gente teve a honra de comemorar o nosso aniversário junto, que a gente comemora aniversário no mesmo mês, que é em abril. Inclusive, minha amiga Georgia aqui comemora aniversário no dia da minha mãe, 17 de abril. Grande amiga minha, obrigado por você estar aqui. E a gente entrou nessa piscina, e ela fazia tempo que não entrava numa piscina, e foi muito um momento de conexão da família, ela entrando exatamente nessa piscina e a gente fazendo essa conexão no dia do nosso aniversário. Porque eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem que é o seguinte: se você está com medo de ser substituído pela inteligência artificial, pelas máquinas, isso não vai acontecer. Vamos deixar as máquinas serem máquinas e vamos ser humanos. Obrigado. E aí, surpresa para todo mundo vai ganhar um livro meu. Eu estou lançando esse novo livro. Depois do Consciência Digital veio Assuma o Controle das Suas Telas. E aí vocês vão ganhar esse livro, que saiu semana passada. Há 2 semanas atrás ele saiu na Veja. Mais uma zerada de vida, direto de Pombal para sair na lista dos top 5 livros mais vendidos da Veja. Aí eu trouxe de presente para vocês aqui um livro para cada um de vocês. Obrigadão.